já criamos a nossa API, pelo menos o básico dela, já instalamos o Nodemon para ela poder se reiniciar aí automaticamente toda vez que uma atualização for feita no código. Agora chegou a hora da gente instalar o Prisma, que é aquela outra tecnologia que eu falei para vocês lá no começo, no primeiro vídeo, que vai facilitar a comunicação entre o Express, aqui, a nossa API, e o banco de dados, tá bom? Para a gente instalar o Prisma é fácil, rodar o npm install, né? Instalar uma dependência chamada Prisma. Tá? npm install Prisma. Ele vai instalar aqui para a gente, não deve demorar muito. Perfeito, instalou aqui. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é inicializar o Prisma na nossa aplicação, rodando esse comando aqui, npx prisma init, tá? npx é um comando no Node também, tá? Aí Prisma é a dependência, init o comando de inicialização dela. Ele vai inicializar e vai criar alguns arquivos para a gente no nosso projeto. Aí, ó. Criou basicamente uma pasta, tá? Chamada Prisma, com um arquivo aqui dentro, esquema, e um .env. Arquivos .env são arquivos de configuração, tá bom? Então, aqui nesse .env vai ter algumas coisinhas interessantes para a gente, que são bem importantes, na verdade, em relação à configuração do nosso banco, tá? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez, tá? Primeiro, essa pasta do Prisma é onde vai estar o nosso esquema do banco de dados, tá bom? Lembra quando eu falei para vocês que a gente ia fazer aquela modelagem no Workbench, né? Aquela modelagem do banco lá no MySQL Workbench, mas ia chegar um momento que a gente teria que transpor aquela modelagem para o Prisma, para a nossa API, e é nesse arquivo aqui que a gente vai fazer isso, tá? Aqui a gente vai modelar o nosso banco de novo, só que a partir do Prisma, tá bom? Bem, agora aqui nesse arquivo .env, a gente vai estabelecer aqui a conexão com o nosso banco de dados, tá bom? Nosso banco de dados, ele está localmente no nosso computador, certo? A gente instalou o MySQL, ele está rodando no nosso computador, e a gente vai precisar criar um banco de dados lá no MySQL. Vai ser a única vez que a gente vai precisar rodar código MySQL mesmo para criar o banco, porque isso o Prisma não faz sozinho. Mas depois disso, todo o resto o Prisma assume aí as rédeas dessa comunicação, né, entre a API e o banco de dados, tá? A primeira coisa, a única coisa que a gente vai precisar fazer é criar o banco mesmo, tá? Então vamos começar criando esse banco. Para configurar o nosso MySQL, né, para configurar o nosso primeiro banco de dados, para colocar aqui no Prisma, a gente vai precisar entrar no terminal do MySQL, certo? A gente vai precisar usar a linha de código do MySQL. Para fazer isso, vocês vão fazer o seguinte, vão abrir qualquer terminal de vocês, eu abro o PowerShell aqui, tá? Mas pode ser qualquer terminal aí, e vocês vão escrever o seguinte, MySQL -u root. Isso significa que eu quero acessar o MySQL via terminal com o usuário root, tá bom? Então venho aqui e dou um Enter, tá? Aí, o que acontece? Ele vai falar que o acesso foi negado, certo? Porque eu não coloquei senha alguma, beleza? Se o de vocês, né, aí no terminal de vocês, aparecer essa mensagem, quer dizer que está tudo certo, ok? O MySQL está sendo detectado aqui pelo terminal. Porém, tem uma chance de ele retornar uma mensagem falando que MySQL não é um comando reconhecível pelo terminal, certo? Que o PowerShell, seu terminal do Windows, não consegue detectar esse comando. Nesse caso, você vai ter que adicionar o MySQL no path do Windows, tá? Como fazer isso? É bem simples. A gente vai ter que achar o local de instalação do MySQL, tá bom? No meu caso, está aqui, ó. Disco local C, arquivo de programas. Aqui em MySQL, em algum lugar tem MySQL aqui. MySQL, beleza. Aqui em MySQL Server, tá? Bin. É essa pasta, tá? Essa pasta aqui. É onde está instalado o meu MySQL. É onde tem esse arquivo aqui, ó. mysql.exe, tá? Beleza. Aí vocês podem vir aqui na barra de pesquisar e escrever variáveis de ambiente ali, ó. Editar as variáveis de ambiente do sistema. Ele vai abrir essa tela aqui. Você vem em variáveis de ambiente aqui e vem aqui em path, tá bom? Clica duas vezes nele. Ele vai abrir, ou perdão, não é aqui não, é aqui embaixo, tá? Aqui embaixo você vai no path, aqui. Beleza. Aqui embaixo, tá vendo que tem todos os caminhos pelos quais, para os quais, né, existem variáveis de ambiente, tá? No caso meu, eu já adicionei aqui, é o último, ó.
MySQL, barra MySQL Server, barra bin, né? Que é justamente esse caminho aqui. Se o de vocês não tiver ele adicionado, basicamente você vai aqui e adiciona ele aqui, tá? Cola o caminho aqui, dá um OK aqui, um OK de novo e fechou. Tendo isso feito, ele já deve funcionar no computador de vocês a partir do terminal, tá bom? Você pode acessar o caminho copiando aqui, né? Clicando 2 vezes aqui, só copiar esse caminho e jogar lá no path, beleza? Então, aqui, voltando, você vai escrever MySQL, MySQL -u, root, -p. Esse p vai indicar que para o usuário root acessar, ele precisa de uma senha, tá? Você vai colocar aquela senha que você colocou lá na instalação do MySQL, tá? Aqui. Beleza, ele abriu aqui pra gente o terminal do MySQL. Esse terminal aqui, ele vai aceitar pra gente código SQL. E lembra que eu falei pra vocês que minha intenção aqui não é ensinar vocês código SQL. A gente vai precisar só de alguns comandinhos aqui para iniciar o nosso desenvolvimento no Prisma, tá bom? Primeiro, eu quero fazer o seguinte. Antes da gente criar a nossa tabela, eu preciso que vocês rodem o seguinte comando para mim, tá? Show global variables like port, assim, tá bom? O que significa esse comando? Esse comando ele vai mostrar em qual porta o MySQL está sendo rodado aqui no nosso computador, tá? O MySQL está rodando por debaixo dos panos aqui o tempo todo no nosso computador. Eu preciso saber em que porta ele está rodando para colocar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que nesse arquivo de configuração ele precisa de uma porta. No caso, eu preciso colocar aqui a porta que o MySQL está rodando. E a gente precisa saber dela, né? Então, colocar esse comando, ele vai dizer, ó, tá na porta 3306. Maravilha, já temos isso feito. Só para a gente saber mesmo. Tá bom? Guardem esse número. Agora a gente precisa criar o nosso banco de dados, tá? Aqui no MySQL a gente consegue ver todos os bancos de dados que já existem aqui, né? Que ele cria por padrão. Fazendo o seguinte, show databases. Ponto e vírgula, sempre terminando com ponto e vírgula os comandos SQL, tá bom? Show Databases, ele vai mostrar todos os bancos de dados que existem. Ó. Existe esse banco de dados, um banco de dados chamado MySQL, esse aqui, esse outro, enfim, tem 6, né, bancos de dados aqui. Beleza. Agora a gente vai criar um banco de dados novo, que é o banco de dados do nosso sistema, tá? Do nosso API em si. A gente vai usar esse comando, create database, e o nome do banco que você quiser. Eu vou colocar curso, tá bom? Beleza, ele criou. Se a gente rodar de novo show databases, olha aqui, criou um banco de dados chamado curso, tá? Perfeito, é isso que a gente precisa fazer. Lembrando do número, certo? 3306. Então, a gente vem aqui e pode escrever isso daqui para a gente sair, tá? Beleza, ele até fala aqui tchau pra gente. E depois pode fechar aqui o seu terminal. Tá? Se a gente precisar usar de novo, a gente volta aqui, tá? Então aqui, a gente vai configurar o nosso banco como? Aqui a gente vai colocar o tipo do nosso banco de dados, né? Então vai ser MySQL. Aqui a gente vai colocar o nosso usuário, que é o root. Aqui a gente vai adicionar a nossa senha, tá? No meu caso é byron@curso, tá? Aquela senha que você colocou lá na instalação. Aqui o servidor, certo? No caso, nossa localhost, 2 pontos, e a porta. A porta é 3306, como a gente viu lá. Aqui é o nome do seu banco. O meu banco eu acabei de colocar lá, que o nome é curso, né? Aí você vai colocar o de vocês aqui. E fechou. Já está configurado para a gente poder usar. Fechou? Então, tendo isso feito, tendo essa configuração, tendo esse arquivo configurado, né, a gente já pode dar início ao Prisma aqui e fazer com que o Prisma manipule o nosso banco de dados, mas eu vou mostrar para vocês isso na próxima aula, tá bom? Até mais, gente!